Beleza, meu filho. Pensei que você não ia conseguir gravar. Eu acho que deve ser. Mas e você sabe que é o pai Joaquim que tá aqui falando com você mais uma vez, pedindo pra você gravar, pra gente dar um olhar no ano de 2021, que ele venha, um adeus ao ano que se foi, porque aqui estamos assim, de passagem, na onda do tempo. E que seja blindado esse ano que se vem, com todas esses auspícios para recolocar as coisas no lugar, para continuar através desse caos a reorganizar, estruturar todas essas coisas, sem que a gente precise estar estressado, cansado, agoniado, mas que a gente saiba que todas essas coisas são necessárias para a nossa evolução, para a nossa recolocação. Então, você, todos aqueles que podem ouvir essa mensagem, essa palavra, tenham a confiança no Pai, a confiança em todos os momentos que vocês estão passando. E não desacreditem que vocês podem e devem continuar, né? As forças das coisas que foram colocadas para vocês não mais fazerem, para vocês se remodelarem. Continuem nessa busca, nessa labuta, para que as coisas realmente se encaminhem e se levem e se elevem através dessas manifestações maiores. E em contraponto a essas coisas, nós podemos deixar subentendido que toda a esfera espiritual e a esfera espiritual dos anjos mais altos, elas são recolocadas em propriedade, em prioridade das amarrações realizadas no plano da malha, no plano material. E toda essa espiritualidade, ela também trabalhando por lá, está em felicidade com todos os processos desenrolados, com toda a postura colocada e com como todas essas coisas têm sido derramadas sobre nós. Que vocês acreditem, caminhem com fé e discernimento, agradeçam muito, agradeçam o teu corpo, agradeçam o teu estado aqui, agradeçam as árvores, os animais, os seus pais, as pessoas que vieram provar você, para que você pudesse ser mexido, para que você pudesse olhar os seus anjos mais escuros e que, independentemente de reflexo de como seria agir, ela só não agir da pior maneira, para que da maneira que fosse agida, você pudesse criar uma forma de colocar tudo isso para fora, regurgitar, tirar todas essas coisas necessárias. E importante que a gente identifique em tudo isso a firmeza da força maior. Continuem observando as sincronicidades, palavra que vocês bem sabem hoje. Continuem observando todos esses pontos que são emanados, né, Molido? Você conhece bem esses pontos, né? E continuem aí dessa força, né? Muitos de vocês estão finalizando muitas coisas, né? Mas ainda há essa forma de observar toda a codificação e entendendo no meio desses qual é o seu processo, que vai se desenrolar aí, né, como uma ponte nesse ano para os anos vindouros, que são os anos aí desse verdadeiro florescimento. Não desacreditem nesses presentes, é verdadeiramente um grande despertar que está acontecendo agora nesse ano de 2021 e 2022. A Tânia estava certa, assim como as informações que ela recebeu, não só das doutrinas que foram trazidas através dessas pseudo-religiões que afloraram no Brasil, mas também da espiritualidade, da sincronicidade de outros pontos e outros polos que foram sendo colocados para elas, assim como outras pessoas. Isso eu falo na experiência pessoal do Murilo. Então, assim como a experiência pessoal do Murilo trouxe essas sincronicidades e essas observações,
e esses cuidados e esses encontros que saindo da rotina, saindo daquele velho, pode se apresentar como um resumo daquela força que está para vir e está presente cada vez mais no dia a dia de todos vocês. Então, observem bem essas sincronicidades, observem bem esses chamados e muito cuidado, muita cautela, muita atenção, vigiai e olhai sempre, até Jesus voltar. Por quê? Porque até que tudo esteja feito, que tudo esteja colocado, todas as energias ainda que trabalham em favor do caos, que vamos lá, tudo é Deus, tudo bem, mas nós estamos aqui, né, em tratamento contra um comportar, e esse comportar é instaurado por outras energias aí, né, energias de engano, que foram revelados na boa nova de Jesus, quando ele trouxe para a gente. E todas essas formas, todas essas forças, elas estão por aí sim, enganando, desnorteando a verdade e levando ao extremo, transformando liberdade em libertinagem, transformando o eu sou em eu sou qualquer coisa. Então a harmonia se perde, porque o eu sou é muito maior do que a harmonia, ainda que seja colocada dessa forma, porque o marketing é muito incrível, a onda é muito incrível, repica-se. Então, todos juntos vamos, mas ao meio de tudo isso, muita coisa boa. Quem está no meio de tudo isso também está sendo trabalhado para ver, para enxergar, para aquecer no meio de tudo isso, em determinado momento também se sair, se for para se sair, e não se sair, se não for para não se sair. Mas todas essas bombas estão sendo colocadas. Cabe também a vocês terem essa disciplina que está sendo puxada, que foi muito gritada e que é necessário mesmo. Mas vocês vão, com esses gritos e esses puxos, em ter um determinado momento, que não vai demorar tanto, que não se demore tanto, né? Tenham forças vocês também, força de escolha, força de moral, força de controle, força de força, para poder se comportar aqui, se alimentar aqui, se descansar aqui, se aprimorar aqui também, permitindo que esse tempo aqui esteja mais propício para receber essas energias de frequências mais elevadas. Sendo instrumento aqui. Muito do que já foi, não temos o que falar. Necessário para aquecimento, para aprendizado, para reforma dessas energias que vieram antes da gente se achegar aqui nessa terra, nessa forma que a gente veio aqui. Então, tudo necessário e sigamos em frente com fé. Esses anos que vêm para essa ponte, para de transformação. Agarrem, segurem, passem pelas suas catástrofes, pelos seus momentos de explosões e observem isso como uma necessidade de deixar tudo isso sair, para que o comportamento bom, o comportamento mais harmônico venha depois que todas essas coisas tenham verdadeiramente sendo limpas. Mas a paz, a felicidade, não vem trazer a espada. Jesus não veio trazer a espada. Como? Para quê? Para que se coloque frente ao outro todas aquelas coisas que nos machucam e nos pontos que a gente não quer acessar. Nos lugares escuros, para a gente iluminar. Nos lugares escuros que estão lá impregnados e parados há muito tempo, para que a gente possa trazer à tona todas essas coisas e se observar e se estar melhor, observando todos os lados e agindo em equilíbrio entre todos nós e em todos nós. Graças a Deus, essa é a força de Joaquim, a força do Espírito Velho, a força dos trabalhadores que também são de outras egrégoras, porque aqui, enquanto eu falo ao lado do Murilo, são vários e várias egrégoras. Salve os ciganos, os caboclos, o Iaro, Chepilinta, Caravá, excelência, os antepassados, os anjos guerreiros, e uma infinidade de outras egrégoras de dimensões quinta, sexta, sétima, décima e acima. E todas essas coisas estão em comunhão entre todos nós. Acordem-se, unam-se, desempenhem o papel
de agir aqui e trazer com amor e com carinho essas coisas e essas verdades. E assim é, em nome de Jesus. Ei, Jesus, Oxalá, Sananda, dessa força que veio trazer para todos nós, também do astral, a força da boa nova, de salvação, de libertação, de reconfiguração, de transfiguração, de transmutação ao equilíbrio. Cura